pessoal, vamos falar um pouco da prática da intubação com a máscara laríngea, tá joia? Então, deixa eu dar uma lubrificada aqui antes. Então, a máscara laríngea, ela foi criada na década de 80. Ela é um material praticamente muito simples, tá? Ela foi aperfeiçoada com o tempo. A experiência de odontólogos intubando pelo nariz, e com o tempo ela foi aprimorada pelo Dr. Bray, justamente hoje muito utilizada em centro cirúrgico para alguns tipos de cirurgia, né? E principal requisito hoje para uso nas situações gerais de urgência e emergência, principalmente parada cardiorrespiratória. Por mais que ela não seja indicada para situações de COVID, por ser um dispositivo de resgate, então ela não é uma prática definitiva, nós consideramos e ainda utilizamos justamente para que nós não deixamos o paciente durante muito tempo em hipóxia, é a principal causa de complicações e paradas do paciente COVID. Então, a máscara laríngea, nós temos do tamanho 1 ao tamanho 5, nós temos 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 e 5. O tamanho da laringe é de acordo com o peso do paciente. Então, independente da marca, toda máscara laríngea, ela tem o tamanho, seguida do peso, indicado ao paciente, certo? E na frente, também nós temos, aqui já está um pouco apagado, mas ela já indica também a quantidade de ar que nós vamos insuflar o cuff dela. Lembrando que o cuff a gente pode até colocar menos ar do que o indicado, mas nunca passar. Notem também que ela tem essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada, ela deve ficar rente ao nariz do paciente nas situações que nós precisamos intubar. Então, muitas vezes o paciente, ou o profissional, na verdade, ele tem dificuldades, esquece o lado que ele vai fazer a intubação. Sempre lembrar que a linha negra, ela tem que ficar rente ao nariz do paciente. Então, a máscara laríngea, aqui é um lubrificante do boneco, tá? Mas a laringe, ela tem um lubrificante específico que dificilmente as pessoas adquirem. Então, na prática, a gente pode usar o soro fisiológico, tá? Só que sempre a gente lubrifica a porção anterior, nunca a porção posterior. Lembrando que xilocaína é um corpo estranho, líquidos são corpo estranho, principalmente xilocaína, ela costuma causar broncoespasmo, tá? Então, vamos proceder à técnica de uso da máscara laríngea. Muitas práticas orientam que nós colocamos sobre uma superfície lisa, tá? Aqui no caso, obviamente, é um boneco, a gente não tem que se preocupar com sem o meio desinfetado e deixar ela o máximo possível desinsuflada e comprimir. Só que essa prática muitas vezes não é interessante, porque a máscara laríngea ela fica muito rugosa. Durante a passagem, ela pode ocorrer dobras, outros problemas, que acabam interferindo no momento, no local que ela tem que ficar. Nós vamos ver bem, ela tem que ficar no ádito da laringe, né? Aqui nós temos a valeco, tá? Essa região. E nós temos aqui a epiglote e a glote. Então, onde a laringe ela fica? Ela tem que ficar exatamente inserida no final, no começo do esfíncter esofagiano superior, como se fosse nessa posição, certo? Até porque se você vê ela muito em cima da língua, é sinal de que ela não foi bem inserida, tudo bem? Então, o que eu indico? Na minha prática, às vezes que eu utilizei ela, principalmente em São Paulo, a gente insufla um pouco de ar. Eu vou insuflar minimamente 10 ml, certo? Ela já me tira toda a ranhura e obstáculos que a máscara pode ter, certo? Então, vamos proceder com o uso da laringe.
tá? Essa dica é bem importante porque ela ajuda muito. Eu vou pegar a laringe como um lápis, certo? Lembrando que o uso dela é para pacientes inconscientes ou sedados. A gente nunca vai conseguir passar, tá? Então eu vou inserir rente ao nariz do paciente. Vou fazer uma anteriorização, certo? E nesse momento eu vou encontrar o palato duro do paciente e introduzo o dedo deslizando sobre o palato duro do paciente, tá? E vou fazer a passagem, certo? Como é um boneco, o boneco ele é muito mais difícil de passar do que o ser humano. Por isso que eu passei o lubrificante. Quando eu senti uma resistência elástica, ela está no lugar. Então, se a gente conseguir observar, a gente vê que ela está bem lá no fundo, tá? Ela não pode ficar sobre a língua, como eu falei. Aí, como eu já insuflei 10 ml, eu vou insuflar mais 20, que o total dessa máscara são 30 ml. Então, eu já desconto que eu insuflei. Vou colocar mais 20 ml. Eu quero que eu vou desinsuflar só para vocês verem. Notem, ó. Quando eu desinsuflo ou insuflo, ó, observem como ele movimenta. Ele está se acomodando no ádito da laringe. Isso é muito importante. Ah, Douglas, mas eu não vou perder ar? Sim, sempre escapa um pouquinho de ar. Tá? Por isso que para o COVID, ela não foi indicada, mas até o momento ela não foi contraindicada, porque ela é uma via aérea de resgate. O problema da laringe justamente é o tubo, um paciente com broncoespasmo, gestante, traumas pós-almoço, a gente sempre tem que suspeitar que o estômago do paciente está cheio, né? A gestante tem uma motilidade diminuída. Então, muitas vezes, se o paciente broncoaspira e a gente nem percebe, tudo que reflui, ela não protege justamente por estar acima. O tubo, ele já entra e o próprio cuff impede que todo esse líquido vá para a via aérea. Por isso que ela não é uma via aérea protetora, e sim de resgate. Agora nós vamos ventilar o nosso paciente. No caso COVID, eu coloco o filtro, certo? Lembrando que toda a prática de via aérea do paciente, a equipe sempre está com o EPI completo. E vamos insuflar. Observem os dois pulmões sendo ventilados. Se eleva muito, procure verificar se, mesmo ele estiver num local provavelmente adequado, pode ser que é necessário insuflar um pouco mais. Nunca acima do permitido. Tá? Por exemplo, um tamanho 5 até 60 ml. Então a gente tem que insuflar até 60. Menos que isso eu posso, mas nunca passar. Tá? Então, observem que o paciente ventila muito melhor como na outra situação. Vocês podem verificar um escape de ar mínimo, mas se eu estou paramentado com um EPI indicado para COVID, uma máscara filtrante ou um N95, com os demais itens da paramentação padrão, nós estaremos protegidos. O tubo desliza, tirou o fio, fechou. Agora a laringe não tem como. Se eu tentar passar em vocês agora, eu acho que alguém me morde. Então, ó, introduzi no palato duro, por isso que os dedinhos têm que ir. Quando eu sentir uma resistência elástica, é que eu cheguei aonde que eu quero chegar. Notem que ela vai se movimentando, ela vai ficando erecta. Tá? Aqui o lubrificante é um saco. Tá vendo? Tá? Olhei, vi que não está sobre a língua do meu paciente. Vou ventilar. Tá? Ambu adulto, eu sempre olho aqui. Ambu 60 centímetros de pressão cúbica de água
Ambu adulto, ambu criança, infantil, pediátrico, 40, tá? Na dúvida. Mas, ó, e ventilo. Às vezes eu olho, o paciente não expande tanto, ó, vaza muito pouco. Às vezes vaza muito aqui na hora que você ventila, insufla mais. Eu sempre ponho, posso até pôr menos, nunca insuflo a mais do que o fabricante determina. Isso é regra, obrigatória. E ventilo ele feliz da vida, tá? É assim que ventila o ambu. O ambu não é assim não, fica lá aquele banco. Olha lá, o pulmão gosta de volume com baixa pressão, olha o ápice. Ambu é mão na base, mão em cima, usa a bolsa inteira, o volume com baixa pressão. É assim que ventila. Fixa o tubo da mesma, laríngeo da mesma forma que tubo. Nó, mínimo 3 nós, ponho nele. Ah, mas eu faço assim, dobro a gambiarra? Não, porque pode o tubo ainda deslocar. Tubo, gente, esse tubo, os tubos não tem essa linha preta para radiografar, tá? Isso aqui é a linha radiopar. O tubo é, quando o médico pôr, ele sabe que essa linha preta some, ele tem que parar. Se ele continuar enfiando, seletiva, tá? Então o ideal é 20, 22. A Neuba, né, Alexandra Neuba sempre coloca, né? A regra do 3. Pega o tamanho do tubo e multiplica por 3. Se é um tubo 8, 8 vezes 3, 24. Isso que eu falo é 24 na rima bucal, tá? É uma regra aproximada, mas por isso que ela tem essa linha. Todo tubo tem essa linhazinha, para indicar o médico não enfiar. Ai, mas foi muito. Não tem problema. Pôs um pouco o cuff, dá uma tracionada e foi. Daí você põe ele na ambulância, marrou de qualquer jeito, ele começa. Daí você sai, o tubo tá lá. Bate o raio-x, cadê o tubo? Tá na minha mão já. Quantas vezes no HU? Ai, aí o tubo saiu um pouquinho, agora já foi, tira. Já estubou. Daí liga, ó, vem aqui que você vai estubar de novo. Ah, então tem que tomar muito cuidado. As pessoas acham que o cuff externo do tubo que fixa o tubo. Cuff externo, antigamente tubo de criança não tinha cuff. Entubava sem cuff. Agora já se comprova que criança também tem que ter tubo. Porque ele impede que o ar vaze pelo lado, pressurize menos o pulmão. Criança precisa de PIP também. Então hoje o ideal é entubar a criança com tubo. Tá? Então esse é o papel do cuff, e reter secreção. Por isso que antes de aspirar, aspira a boca, aspira antes, verifica o cuff, porque você vai lá, vou aspirar o tubo, aspira o tubo também vazando o ar, você colocou, aspirou, aquilo, a secreção toda foi para onde não deveria ir. Então o cadarcinho, mas ainda vai ter o cadarço grande. Dou o terceiro nó. Passo. Amarrei do lado, foi. Tá bom? É assim que a gente faz o ideal em UTI e às vezes dá até 6 nós, né? A gente só não pode apertar tanto a ponto, né, do tubo ficar, mas aí sem problema, tá?